Bom dia, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande que eu tenho de conversar com vocês diante dessa telinha e saber que vocês estão assistindo o meu vídeo e saber que vocês é um seguidor de Cristo. Como é bom poder dizer assim, obrigado, Pai Celestial, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor faz por mim, constantemente. Obrigado. Eu sou o Alerta BR 06. Meu endereço no YouTube é @alertabr06. No Instagram, eu sou o Almir de Santos 06. No TikTok, eu sou Almir de Santos. Para mim é uma alegria muito grande que eu tenho quando eu começo a passar o meu endereço para vocês, o endereço internauta, me passa várias coisas no meu pensamento, várias maneiras de pensar. Como foi que eu criei tanta coragem de poder conversar com vocês diante dessa tele? Porque eu toda a vida fui um homem muito tímido, sou um homem de pouco sorriso, sou um homem de poucas palavras. A grande vantagem na minha vida é que eu, quando falo com você, eu falo a verdade. Eu falo aquilo que Deus me manda falar, porque muitas das vezes, não importa quem você é, não importa o seu grau de escolaridade, a sua profissão, muitas das vezes tem muitas pessoas que precisam te ouvir algumas palavras meia tropa, algumas palavras meias sem noção do que a vida está nos oferecendo. Muitas das vezes isso acontece com a gente. Não importa se você é um doutor, você é um homem formado em letras, você fala bonito, você tem uma voz estrondosa, famosa voz de trovão. Às vezes as nossas vozes, as nossas palavras bonitas, ela sai muito vazia de coração. Ela não transmite aquilo que você, eu, preciso ouvir, preciso saber. Às vezes, Deus usa um homem tropo para abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que você saiba que o Espírito Santo, ele toca no coração de cada filho dele, constantemente, de várias formas. Eu vou passar para vocês um vídeo que vai ser dividido em 5 episódios. Um vídeo esse que vocês podem seguir. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Assista, não perca. Principalmente você que pertence a alguma religião. Você que se diz o sabe tudo. Você que se diz eu mando em tudo e ninguém manda em mim. Eu sei o que quero, eu sei o que desejo. E o que desejo para você. Às vezes, as pessoas pensam dessa forma e falam dessa forma. Eu vou aproveitar a primeira parte, primeiro capítulo, e já inserir
nesse vídeo que estou acabando de alertar para vocês e convidando a vocês para participar. Vai ser vídeo entre 18 minutos a 20 minutos. Eu recebi de graça e de graça eu dou para vocês. Porque quando a gente recebe a palavra de Deus, seu Filho Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que é um Deus, a gente não cobra nada. A gente não pede aplauso. A gente não pede elogios. A gente só pede uma coisa: que ouça e guarde em seu coração e ponha em prática o que vocês vão escutar. Combinado? Mais uma vez, eu vou passar meu endereço da internet. No YouTube eu sou o Almir No YouTube eu sou @alertabr06. No Facebook eu sou o Almir de Santos. No Instagram eu sou Almir de Santos 06. No TikTok eu sou o Almir de Santos, Almir Santos. Para mim, ficarei agradecido se você pegar o seu equipamento, me mandar uma solicitação. Eu vou aceitar e você passa a ser mais um assinante do meu canal. Você não paga nada, porque você já paga a sua energia da sua casa, a sua internet. Já é tudo incluso. Mas eu peço a você, se você puder, estiver em condições, não saindo fora do seu orçamento, ajude o meu canal a crescer de várias formas. Eu tenho uma responsabilidade de ajudar as pessoas. De alguma forma, eu ajudo. Se você me fizer uma doação, não importa o valor, 2, 3, 4, 5 pessoas ajudando de acordo com as suas condições, eu vou agradecer. E o homem lá em cima agradece de coração, porque eu ajudo aqueles que chegam na minha porta. O meu Pix tem o meu nome e tem a minha numeração. Ao digitar o número do Pix, vai aparecer o meu nome. Eu direi para você o meu nome completo assim que eu terminar de falar para você a numeração do Pix. O Pix é o 61 98174 7161. 61 98174 7161. Ao digitar esta numeração, vai aparecer o meu nome, José Almir dos Santos. Desde já, agradeço de coração por você poder ajudar meus pequenos, porque a quem você ajuda, ajuda a Deus. Quando você faz a doação para aqueles que estão necessitando, Deus sabe muito bem o tamanho que é o seu coração, a força que você faz para ajudar o seu irmão, o filho dele. Beijo no coração, não perca, assista aos 5 episódios, vai ser dividido em 5 capítulos, número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5. Beijo no coração e até o próximo vídeo. As 13 palavras esquecidas do Espírito Santo que nunca te ensinaram na igreja. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você sabe, mesmo que em silêncio, que há verdades que o Espírito Santo ainda não revelou completamente ao seu coração. Verdades que não foram ditas no altar da sua igreja.
palavras que por algum motivo foram esquecidas, omitidas ou mal compreendidas ao longo do tempo. Não estamos falando de heresias, nem de invenções humanas. Estamos falando da linguagem original do Espírito, aquela que transcende doutrinas humanas, aquela que pulsa como um sussurro dentro da sua alma. Este vídeo é uma convocação espiritual, um reencontro com aquilo que sempre foi do céu, mas que foi silenciado na terra. Existem palavras que não são apenas sons, são chaves. Cada uma delas abre um espaço do seu coração que estava trancado. Um território da sua fé que foi ensinado a existir, mas nunca foi ativado de verdade. Talvez você cresceu dentro da igreja. Talvez você serviu, cantou, pregou, liderou. Talvez você nunca faltou a um culto, mas lá no fundo você sabia. Há mais. Algo mais íntimo, mais profundo, mais vivo. Porque o Espírito Santo não é uma teoria. Ele é uma pessoa que fala, que se move, que toca, que sussurra. E ele tem palavras que ninguém te ensinou, mas que ele quer te entregar agora. Palavras que curam feridas antigas, que restauram a sensibilidade espiritual que você perdeu tentando agradar homens, que trazem de volta a fome que você achava que tinha morrido. Palavras que a religião institucionalizada teve medo de ensinar. Palavras que não cabem num sermão de domingo, mas que cabem num encontro entre você e Deus. Este não é apenas mais um vídeo sobre o Espírito Santo. Este é um chamado, um resgate, um batismo de revelações que estavam guardadas para este momento da sua jornada. Você vai descobrir que rendimento não é fraqueza, que sede não é falta de fé, que gemido é linguagem espiritual. Vai descobrir que o peso que você sentiu tantas vezes não era opressão, era glória. Você vai perceber que silêncio não é ausência, que toque não depende de mãos humanas, que a alegria que o Espírito dá é mais forte do que qualquer circunstância. Vai entender que há um fôlego espiritual que pode te ressuscitar hoje mesmo. Vai enxergar que a obediência profética é o caminho para portas que o esforço nunca abriu. Aqui, cada palavra esquecida será restaurada, não como um estudo, mas como um reencontro, um ativar de memórias celestiais, um despertar da sua identidade espiritual mais profunda. O Espírito Santo não quer apenas te ensinar essas palavras, ele quer que você viva dentro delas. Portanto, abra seu espírito, fique atento a cada respiração, porque esse vídeo não é para ser apenas assistido, é para ser vivido. A cada capítulo, o céu vai ativar dentro de você aquilo que a igreja não soube nomear, mas que Deus nunca deixou de falar. Se você já sentiu que havia algo mais, se você já chorou em silêncio querendo entender o que o Espírito dizia, se você já teve experiências que ninguém soube explicar, este é o seu momento, este é o seu lugar. Essa é a sua linguagem sendo restaurada. Porque agora o Espírito Santo vai te lembrar de cada palavra que o mundo tentou apagar. Rendimento, a palavra que abre o céu, mas a igreja transformou em fraqueza. Rendimento, uma palavra que foi empurrada para os cantos do vocabulário espiritual como se fosse coisa de derrotado. Mas no reino do Espírito é exatamente o contrário. O céu se abre quando o coração se rende, quando a alma para de lutar com as próprias armas e decide deitar os braços diante do altar. Não porque desistiu, mas porque entendeu que lutar com as próprias forças é um tipo de resistência à voz de Deus. Você já percebeu como, durante muito tempo, te ensinaram a ser forte demais, a controlar tudo, a sempre ter uma resposta, a não demonstrar fraqueza? E quando a dor veio, quando a dúvida chegou, quando o Espírito começou a te quebrantar por dentro, você lutou contra isso achando que era sinal de que algo estava errado. Mas o que estava errado não era o quebrantamento, era o orgulho escondido que te fizeram vestir como virtude.
A autossuficiência disfarçada de fé inabalável. O Espírito Santo não busca quem grita mais alto, nem quem parece mais forte no púlpito. Ele se aproxima de quem se rende, de quem ora sem palavras, mas com lágrimas verdadeiras, de quem desce, porque sabe que só quem desce pode ser levantado por ele. Rendimento não é derrota, é sabedoria espiritual. É um reconhecimento profundo de que você chegou ao limite. E é nesse exato lugar que o Espírito começa a agir. O problema é que, ao longo dos anos, a Igreja confundiu rendição com fraqueza. Criou um tipo de cristão invulnerável, sempre em pé, sempre com uma palavra pronta, sempre parecendo mais cheio de si do que cheio de Deus. E quem se permitia chorar, silenciar, confessar as lutas da alma era rotulado como imaturo na fé. Só que é exatamente nesse espaço, nesse desabafo da alma rendida, que o Espírito encontra lugar para respirar dentro de você. Rendimento é abrir mão da tentativa de controlar a própria transformação. É parar de se medir pela performance espiritual e se entregar à presença real. Não se trata de fazer mais, trata-se de parar, de permitir, de dizer: Espírito Santo, eu não sei o caminho, mas eu sei que quero ser conduzido. Rendimento é a linguagem do vaso nas mãos do oleiro. É o momento em que o barro entende que resistir só atrasa o milagre. Você não precisa se justificar, não precisa ter um plano, nem provar nada para ninguém. O céu não está esperando a sua explicação. Está esperando a sua rendição, a sua entrega simples, sincera, imperfeita, mas inteira. É isso que o Espírito está esperando de você agora. Um coração que diga: eu me cansei de tentar do meu jeito, eu me rendo, me molda, me quebra, me refaz. E quando essa oração silenciosa for feita, mesmo sem palavras, os céus se moverão a seu favor. Porque o Espírito Santo não visita os que se acham fortes. Ele habita nos que se reconhecem pequenos. Ele não precisa de sua competência. Precisa da sua permissão. E essa permissão começa com rendimento. É por isso que essa palavra foi esquecida. Porque ela é perigosa para os orgulhosos. Porque ela destrói fachadas. Porque ela convida a um tipo de espiritualidade que não dá palco, mas dá presença. E a presença sempre foi maior que a performance. Hoje você está sendo chamado para esse lugar, onde ninguém te aplaude, mas onde o céu se inclina para te ouvir. Onde ninguém te entende, mas onde o Espírito te envolve. Onde não existe roteiro nem controle. Existe apenas você dizendo: Espírito Santo, eu me rendo. E nesse exato momento, uma nova história começa. Gemido. A oração mais profunda que nunca foi traduzida no culto. Há um tipo de oração que não é ouvida com os ouvidos. Ela não tem forma, nem gramática, nem ordem. É um som interior que não se faz para os outros ouvirem, mas para o céu reconhecer. Um som que sai de um lugar que nem você mesmo entende. É o gemido. E o Espírito Santo entende essa linguagem. Ele a decodifica. Ele a transforma em intercessão viva. Durante muito tempo te ensinaram a orar bonito, a usar palavras corretas, bíblicas, impactantes. Mas ninguém te ensinou que o Espírito geme dentro de você. Que quando você não tem mais forças nem para falar, ele continua orando por você. Não é uma oração pública, é secreta, não é expressa com frases, é com gemidos inexprimíveis. E a igreja, no seu esforço por formalizar tudo, esqueceu dessa verdade, que o gemido é um clamor espiritual mais puro que qualquer discurso religioso. Há momentos em que o corpo está cansado, a alma está desorganizada e as palavras já não fazem sentido. Você tenta orar, mas tudo o que consegue é chorar. Você tenta se explicar para Deus, mas só sente um peso no peito. Isso não é fraqueza, isso é um tipo de oração. E talvez é a mais sincera que você já fez, porque vem do fundo, porque vem rasgada, porque vem sem filtro. É o Espírito que está dentro de você que geme, não por desespero, mas por amor, por zelo, por dor partilhada, porque ele sente o que você sente.
E quando ele geme, o Pai ouve, porque o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando você está em silêncio, gemendo, chorando, você não está sozinho. Há uma oração celestial acontecendo dentro de você. Uma oração que nenhuma liturgia conseguiu ensinar, mas que o céu sempre reconheceu. Por isso, não se envergonhe quando não tiver mais palavras. Não pense que sua fé é fraca porque você não consegue mais orar como antes. Talvez você tenha saído das palavras e entrado na linguagem do Espírito. E essa linguagem é crua, é profunda, é inexplicável. É espiritual demais para ser compreendida por quem vive apenas na superfície da religião. O Espírito Santo ora em você, não apenas com você. Ele não é um conselheiro que assiste sua dor. Ele é um intercessor que entra nela com você. E o gemido é o som dessa comunhão. É a tradução divina da sua confusão. É a sua oração sem ruído. Porque às vezes as palavras mentem, mas o gemido, não. Ele revela tudo que a alma não consegue esconder. Você nunca ouviu um sermão sobre isso. Talvez ninguém tenha te ensinado que quando você está deitado, calado, quebrado, ainda há uma oração subindo. Uma que não depende da sua performance. Uma que não precisa da sua clareza. Porque o Espírito Santo é quem está intercedendo. E ele não erra. Ele não falha. Ele não cansa, ele não te acusa, ele traduz, ele sente, ele carrega. Essa é a oração mais íntima do céu, aquela que o Pai responde mesmo sem ter sido dita por você, porque ela não veio da sua mente, mas do Espírito em você. Você pode não ouvir nada, mas o céu ouve tudo. Deus não ignora gemidos, ele os coleciona, ele os entende como quem lê o coração. Porque o gemido não pede respostas imediatas, ele pede presença. E é exatamente isso que o Espírito oferece. Presença viva, enquanto você se desfaz por dentro. Enquanto o mundo não te escuta, o céu se curva para escutar o que ninguém percebeu. Porque o céu responde ao que é invisível. E se hoje você está gemendo, sem forças, sem voz, sem direção, saiba disso, o Espírito está intercedendo por você agora. Ele está traduzindo sua dor. Ele está levando ao Pai exatamente o que você não consegue dizer. E essa oração vai ser respondida. Não pela força das palavras, mas pela pureza do gemido, pela honestidade do silêncio, pela verdade da sua dor. Você não está sozinho. Existe uma intercessão divina acontecendo agora. E ela tem a forma de um gemido que carrega esperança, intimidade. O que o Espírito deseja mais do que teu serviço religioso. Você foi ensinado a fazer, a servir, a obedecer, a trabalhar para Deus como se Ele fosse um chefe exigente, alguém que mede seu valor pela quantidade de atividades espirituais que você cumpre. Mas poucos te disseram que o Espírito Santo não te chamou primeiro para o serviço. Ele te chamou para a intimidade. Ele não quer só que você cante, pregue, ajude, organize. Ele quer te conhecer por dentro. Ele quer morar, respirar em você. E isso vem antes de qualquer coisa que você possa fazer por Ele. O maior engano da religião é substituir relacionamento por desempenho. É trocar o lugar secreto pelo púlpito, a escuta pela correria, a contemplação pela obrigação. O Espírito Santo nunca pediu um currículo espiritual. Ele deseja comunhão, silêncio, olhos fechados e alma aberta. E se você tem sentido um vazio mesmo em meio ao serviço, se sente que algo te falta mesmo sendo ativo, envolvido, útil, talvez esteja faltando o essencial. Intimidade. Intimidade é estar com o Espírito, não para pedir, mas para estar. É quando você ora e não quer provar nada, só quer sentir que Ele está ali. É quando a presença se torna mais importante do que o milagre, quando a companhia dele basta, mesmo que nada mude do lado de fora. A intimidade é um lugar onde o Espírito sussurra, corrige com amor, consola sem palavras.
E só chega nesse lugar quem para tudo, quem desiste da performance, quem se rende à presença. Você já esteve tão envolvido em fazer algo por Deus que esqueceu de estar com Deus? Já se sentiu exausto, mesmo fazendo tudo certo? Já chorou no quarto sem entender por que sente saudade de algo que nunca viveu? Essa saudade é a fome de intimidade. É a alma dizendo, preciso dele, não de mais tarefas. Há pessoas que brilham nos palcos espirituais, mas estão secas por dentro, porque a alma delas foi treinada para produzir, não para se conectar. Mas o Espírito Santo é um Deus que sente, que deseja, que espera por momentos com você, não momentos religiosos, mas momentos reais, onde você desabafa, onde você escuta, onde você deixa de agir como servo e passa a se comportar como filho. E sabe o mais bonito? A intimidade não exige perfeição, exige presença. O Espírito quer te ver exatamente como você está, cansado, confuso, frágil, contraditório, porque ele não se assusta com a sua verdade, ele se aproxima dela. E quanto mais você se mostra, mais ele te envolve. Quanto mais você se despe diante dele, mais ele cobre o que falta com graça. A intimidade é o ambiente onde a identidade é restaurada. É onde o Espírito te lembra quem você é, não pelo que faz, mas por quem ele diz que você é. É onde ele limpa feridas que ninguém vê. Onde ele dá direção quando você está prestes a desistir. É onde ele mostra que você não é uma ferramenta de uso, mas um filho amado. Um lugar de repouso, não de cobrança. De escuta, não de esforço. Não é preciso gritar, nem impressionar. Na intimidade, tudo o que o céu espera é que você esteja ali, de verdade, sem máscaras, sem discursos, só você e ele. E talvez por isso a intimidade tenha sido esquecida nas igrejas, porque ela não dá palco, ela não dá fama, ela não produz admiração pública, mas ela gera transformação duradoura. O Espírito Santo quer habitar, não visitar, quer morar em você, não apenas te usar. Ele quer que você volte para aquele lugar onde tudo começou. O encontro puro, sem pressa, sem plateia, onde a presença era suficiente. E é isso que ele está te chamando a restaurar hoje. Intimidade, mais do que qualquer dom, mais do que qualquer serviço. Você pode estar cercado de tarefas, mas se não estiver com ele, tudo isso vai te esgotar. Agora, se você se esconder nele, se você se permitir sentir, ouvir, repousar, então a intimidade será restaurada. E tudo que estiver fora do lugar vai começar a encontrar paz. Porque onde o Espírito encontra intimidade, ele também libera direção, cura e descanso. Desconhecido. Onde o Espírito te chama, mas a religião tem medo de ir. O Espírito Santo nunca te chamou para viver no raso. Ele nunca te ungiu para seguir caminhos previsíveis, controláveis ou fáceis de explicar. A voz dele sempre ecoou do invisível, do improvável, do lugar onde a lógica humana não alcança. Mas muitos que deveriam ter te ensinado a seguir essa voz colocaram muros ao redor da fé. Limitaram o mover do Espírito à liturgia, aos métodos, à tradição. E assim, muitas palavras foram esquecidas, e o desconhecido virou um território proibido. Só que o Espírito Santo não tem medo do desconhecido. Ele habita nele. Ele te convida para andar onde os teus pés tremem, para crer antes de ver, para dar passos sem mapa, apenas com presença. E se você sente que há algo novo te chamando, algo que não se encaixa no que te ensinaram, talvez você esteja ouvindo o chamado do Espírito para ir além da religião.